Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos retomar o estudo por palavras, abordando um tema que está interligado ao nosso último vídeo, as dimensões da pele. E a nudez, que é um assunto diretamente relacionado, será analisada aqui sob um novo ângulo. Vamos falar agora não mais sobre a nudez do ser humano, mas sobre a nudez da serpente. Mas será que as escrituras tratam sobre isso? Precisamos olhar para a fonte, para o hebraico, para encontrar a resposta. E talvez você se surpreenda com ela. Vamos então começar a nossa jornada. Antes de iniciar, apenas uma observação. No estudo de hoje, nós faremos uso dos conceitos utilizados no estudo anterior, chamado Or, as dimensões da pele. Então, eu não vou explicar esses conceitos novamente, só vou aplicá-los dentro do contexto em que estamos estudando. Se você tiver alguma dúvida, dê uma olhada nesse vídeo e você compreenderá a base desses conceitos. Hoje vocês vão ver diversas palavras parecidas e relacionadas entre si. Então, eu quero começar introduzindo algumas delas aqui. Esta primeira é a palavra que está no título do vídeo, ervá, e ela significa nudez. É um substantivo feminino e aqui está o número da sua concordância Strongs, que é um dos grandes dicionários de hebraico. O segundo termo é este daqui, aram, um verbo que significa estar nu ou deixar nu. A terceira palavra, lida como aron, é o adjetivo masculino e significa nu. E por último, a palavra or, que inclusive é o tema-chave do nosso último estudo. Ele é um substantivo masculino e significa a pele, a cobertura que temos, lembrando que ela também é aplicada para a pele de animais, o couro, e ela também está relacionada à nudez, uma vez que a nudez significa ter a pele à mostra. Então, observem todos esses termos, eles têm muitas letras em comum, pois estão relacionados a uma mesma raiz. E ao longo do estudo, nós vamos olhar as particularidades de cada palavra também. Tratando então do tema da nudez, vamos observar os primeiros versos que a Torá nos oferece. O primeiro deles está aqui em Gênesis 2, 25 e diz o seguinte: E estavam ambos nus, Arumim, Adão e sua mulher, e não se envergonhavam. E o próximo verso está logo após em Gênesis 3:7, diz o seguinte: E foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, Erumim. O que eu gostaria que vocês observassem primeiramente entre esses dois versos é que são utilizadas duas palavras iguais aqui, ambos estavam nus. Porém, no hebraico, apesar dessas palavras terem realmente o mesmo significado, observem que elas têm uma grafia levemente diferente. Então, podemos dizer o seguinte: são duas formas de escrever a mesma palavra. Eu coloco entre aspas essa mesma palavra porque nós sabemos que cada letra tem uma grande importância na escritura. Nenhuma letra é colocada aleatoriamente ou fora de ordem. Até mesmo aquelas palavras que possuem um suposto erro, que são escritas de forma incorreta no hebraico, elas foram colocadas dessa maneira porque existe uma mensagem mais profunda em outro nível para compreendermos. E aqui ocorre o mesmo. São duas palavras com o mesmo significado, porém com uma grafia um pouco diferente. Vale dizer ainda que a palavra Arumim, essa que aparece primeiro aqui em Gênesis 2:25, ela tem duas ocorrências apenas em todo o Tanar. E a palavra Erumim, que é essa que acontece depois, ela tem uma única ocorrência, nesse verso aqui. Então, aqui estão destacadas as diferenças entre ambas. Notem que além do número diferente de letras, elas também ocupam uma posição diferente. Aqui o Yud entra na segunda posição, aqui ele já está no final da palavra, e aqui existe um Vav que não consta nesse outro termo. Tudo isso nós vamos analisar mais para frente com detalhes, mas eu gostaria apenas que vocês prestassem atenção nessa diferença. Esses dois termos estão no plural e aqui eu trago os termos no singular. Aron é uma única pronúncia, porém também existem duas formas de escrita, com o Vav, essa terceira letra, ou sem ele.
Quando está sem ele, mantém-se apenas o sinal massorético da letra O Rolen, em cima da letra Resh. Esse caso aqui, por exemplo, ele pode ser visto nessa passagem de Jó 1:21. E todos esses termos, que na verdade são um só, na versão plural e singular, todos eles fazem parte da mesma raiz, que é o verbo aram, que acabamos de ver, e nós já falaremos também sobre outros dos seus significados. Esses 2 versos que acabamos de ver estão aqui na sua ordem cronológica, e a diferença que existe entre os termos aponta algo muito importante. Vejam que nessa primeira situação, Adão e Havá estavam nus, porém não se envergonhavam. Porém, logo depois, eles estavam na mesma situação, nus. No entanto, eles tiveram vergonha e coseram para si folhas de figueira. O que aconteceu entre um verso e outro foi justamente a questão do pecado de comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, essa situação, ela se destaca na escrita desses 2 termos. E nós sabemos também que essa questão do pecado, da desobediência, ela veio a causar consequências para todo o restante da criação, não apenas para o casal, mas também para os animais, para a natureza e todo o restante da terra. Vamos compreender agora de forma mais profunda essa diferença que foi apresentada na escrita desses 2 termos. E aqui eu retomo aquele conceito já apresentado no vídeo anterior, onde a palavra or, escrita com Aleph, que significa luz ou brilhar, ela é uma condição existente antes do pecado, e por outro lado, a palavra or, escrita com Ain, que significa pele, couro, a cobertura que nós temos, ela está associada a uma condição que vem após o pecado. Então aqui nós temos a seguinte situação: Adão e Havá não sentiam vergonha, uma vez que eles estavam conectados a Or com Aleph, a luz. No sentido literal, compreendemos que a luz era sua vestimenta, e no sentido moral, porque não havia pecado neles, a sua condição espiritual era elevada. No entanto, naquele momento em que eles passaram a sentir vergonha dos seus corpos, compreendemos o sentido literal pela exposição das suas partes íntimas e no sentido moral, porque perceberam o erro que cometeram e as suas consequências, ou seja, houve um afastamento da santidade inicial revelada nessa nudez. Assim, cada um desses momentos está relacionado com uma dessas 2 palavras que acabamos de ver. A primeira, onde eles não sentiam vergonha, Arumim, e essa segunda, Erumim, após o pecado, onde aí eles já se envergonharam. E olhando para essas palavras, além da sua diferença de escrita, encontramos algo bem interessante que ajuda inclusive a explicar essa situação. Vejam só, esse primeiro termo aqui relacionado a uma condição elevada de espiritualidade, nós podemos enxergar 2 outras palavras dentro desta única aqui, que são or e maim. A palavra or vocês já conhecem, esta que está aqui, pele, e esta outra palavra, maim, que significa água. Então, unindo esses 2 conceitos, encontramos o seguinte: pele brilhante ou luminosa. Aqui você enxerga a pele como uma lâmina, como uma superfície. Quando o sol bate sobre a água, ela se torna uma superfície luminosa, brilhante. E é exatamente como era a pele de Adão e Havá, pois nós sabemos que antes do pecado, ela estava conectada a Or, a luz, a essa vestimenta de santidade. Então vejam que interessante, pois na própria palavra Arumim, nus, nós encontramos uma dica que reflete justamente a natureza de sua pele original. E agora, olhando novamente para as letras que existem entre esses 2 termos, encontramos a falta de uma delas nessa segunda posição. E a letra que está faltando aqui é o Vav. Esta letra aqui, vejam, está no centro da palavra. E o Vav significa gancho, é um conector. Além desse simbolismo que ele tem, o Vav também funciona no início de uma palavra como a preposição e.
aquela que adiciona algo. Quando você quer somar alguma coisa, você coloca o vav no início de uma palavra. Por isso ele conecta as duas também. Então vejam que interessante. Antes do pecado existia o vav. Porém, após o pecado, não vemos mais essa letra. E como o vav é esse que conecta, o que aconteceu aqui? A retirada do vav, ela representa a perda de conexão com Adonai. É uma nudez associada ao pecado e à morte. Vejam como o hebraico é tão perfeito em cada mínimo detalhe. Na escrita dessas duas palavras, que indicam exatamente a mesma coisa, porém em situações bastante diferentes. Uma antes do pecado e uma após. E olhando para as suas letras, nós encontramos algo tão profundo que ainda nos revela exatamente o que aconteceu. A perda dessa conexão com Adonai, porque aqui houve o pecado, e a condição do pecado levou à morte. Por isso essa nudez se reflete na vergonha, tanto na vergonha de se enxergar o corpo na sua intimidade, quanto no sentido moral, principalmente esse, pois eles perceberam seu erro e as consequências que vieram dele. Então aqui, observando esses detalhes, nós conseguimos ainda ver com mais clareza por que um termo é escrito de forma diferente do outro. Agora que já temos os conceitos iniciais, vamos olhar para essa palavra sob uma outra perspectiva, abordando o outro lado da nudez. E aqui começamos com esse texto de Gênesis 3:1, que diz o seguinte: a serpente era o mais astuto, Arum, de todos os animais do campo que havia feito Adonai Elohim. Vamos compreender primeiramente o que significa o termo astuto. Eu trago aqui duas definições de dicionários. Essa primeira é do Cambridge, é um dicionário inglês muito bom, e ele diz o seguinte: inteligência ou habilidade em planejar algo que se almeje, especialmente enganando outras pessoas. Ou também, ser capaz de julgar uma situação de forma acurada e torná-la em vantagem própria. E de acordo com o dicionário Michaelis, é uma habilidade em enganar alguém sem que o outro perceba, a fim de levar vantagem, uma artimanha ou mesmo lábia. Ou também é uma habilidade para não se deixar enganar, esperteza, sagacidade. Então aqui nós vemos duas perspectivas. Aquele que é astuto, ele não se deixa enganar, porém ele consegue enganar o outro. Então, com essas definições, nós percebemos que o termo astuto tem realmente uma conotação negativa. Porém, aqui, estas são definições da língua portuguesa. Nós precisamos olhar para o hebraico se ele apresenta também o mesmo contexto. Porém, antes disso, eu queria mostrar outra coisa. Quem prestou atenção já percebeu que esta palavra aqui, ela é exatamente igual àquela que vimos anteriormente. Ahom, que significa nu. Vejam, são exatamente as mesmas letras, a única diferença é esta segunda vogal, colocada aqui na letra Vav, onde aqui primeiramente ela entra com o som de U e aqui com o som de O. Esta é a diferença da palavra, porém são exatamente as mesmas letras. E é importante a gente se lembrar que na Torá, nos escritos originais, não haviam sinais massoréticos. Então, quando você olha para essa palavra, você vê os seus dois significados. É preciso contextualizar o texto para compreender o nível pshat, o que ele está dizendo no nível literal. Porém, sabemos que sempre há um pouco mais. Por enquanto, vamos nos ater ao nível literal, compreendendo o significado em hebraico da palavra astuto. E o hebraico apresenta uma outra perspectiva. Além da definição original de astuto também, ele traz os significados de sutil e prudente. Vejam, prudente já é um aspecto positivo e não mais negativo.
E a prudência, dentro desse contexto da astúcia, ela é vista no sentido de ser precavido, cauteloso, cuidadoso. Então, a palavra ahum, em hebraico, ela tem um significado que vai além da língua portuguesa. Ela traz também esse ponto positivo de você usar essa sagacidade, essa inteligência de uma forma boa. E apenas lembrando, essas duas palavras provêm de uma mesma raiz, como vimos anteriormente. O verbo aham, que engloba todos esses significados. Então, como vocês veem, existem uma série de significados envolvidos em uma única palavra, sendo que os conceitos principais são a nudez e a perspicácia ou sagacidade. Vamos resumir aqui todos eles. Primeiramente, a nudez é apresentada para nós como uma condição onde há ausência de pecado. Adão e Havá não se envergonhavam apesar de estarem nus. E aqui, tratando da perspicácia ou da sagacidade, nós vimos que essa palavra também tem um aspecto positivo quando ela é usada para o bem. E aí ela é tratada como prudência, cuidado ou cautela. No entanto, nós encontramos também significados negativos para esses dois conceitos. Quando falamos de nudez, ela está conectada ao pecado, à morte, à desonra e ao afastamento da santidade. Foi aquele momento onde Adão e Havá, após pecarem, sentiram vergonha. E neste outro lado, nós também vimos que essa palavra ela tem a conotação negativa quando usada para o mal. É tratada como astúcia, levando ao engano e também com a finalidade de vantagem própria. Então vejam, um único termo apresenta 4 perspectivas diferentes. Então precisamos fazer essa leitura mais aprofundada de cada um deles em seu contexto. Vamos agora olhar alguns exemplos que a própria Escritura nos oferece, tanto com sentido positivo quanto negativo da mesma palavra. Começando pelo sentido positivo, aqui em Provérbios 1:4, nós lemos: para dar prudência aos simples ou inocentes, assim como conhecimento e juízo aos jovens. Aqui é utilizada a mesma palavra, ormá, apenas na forma feminina. Outro exemplo está em Provérbios 13:16. Todo prudente procede com conhecimento, mas o insensato espraia sua loucura. Novamente o mesmo termo aqui no masculino. E no sentido negativo, nós encontramos aqui em Shemot, Êxodo 21:14. No entanto, se alguém se levantar deliberadamente contra seu próximo para o matar à traição ou com astúcia, tirá-lo-ás do meu altar, para que morra. Então aqui é aplicado o sentido negativo, sendo colocado em algumas traduções como a traição. Porém, é a mesma palavra aqui podendo ser utilizada com astúcia, com esse sentido negativo. E um último exemplo, aqui em Yehoshua, Josué 9:4. Decidiram agir com astúcia para enganá-lo. Então aqui é bastante claro que esse sentido aqui é negativo, pois a finalidade é para enganar alguém. Então vejam, exatamente a mesma palavra, ela tem o sentido positivo e negativo dentro da própria Escritura. E agora, sabendo disso, nós podemos fazer uma releitura do verso também. Vamos olhar em detalhes. Quando analisamos a escrita de uma palavra, suas semelhanças e diferenças em diversos textos, já estamos trabalhando no nível Remes, o segundo do pardês. Caso você não conheça o que é o pardês, todas essas definições e métodos que usamos, eu indico que você assista este vídeo aqui do canal, onde você poderá compreender tudo isso, inclusive com uma análise de um único verso nos 4 níveis. Então, seguindo aqui no nosso estudo, vamos fazer algumas elaborações em cima dessa análise no nível Remes. Aqui está o verso original de Gênesis 2:25, onde nós lemos que Adão e Havá estavam nus, arrumim, e não se envergonhavam. Essa parte é muito importante, pois ela nos mostra a condição positiva da nudez.
E agora, sabendo que esta palavra, escrita exatamente da mesma maneira, possui outros significados, será que podemos aplicá-los aqui nesse verso? Esse significado, como vimos, seriam astutos ou prudentes. Porém, uma coisa fundamental quando fazemos uma análise desse tipo é que todos os 3 últimos níveis do pardês, o remes, o drash e o sod, eles precisam concordar com o nível literal, com o pshat. Então, só podemos aplicar um outro significado se ele vai de encontro a esse contexto. Sabemos que aqui essa nudez está conectada ao sentido positivo, onde Adão e Havá possuíam túnicas de luz e uma grande aproximação com Adonai. Dessa maneira, não é coerente aplicarmos o termo astutos, uma vez que ele é o sentido negativo da palavra. Porém, prudentes é um sentido positivo. Será que podemos aplicar aqui? Sim, podemos. Aí diríamos: e eram ambos prudentes, Adão e sua mulher, e não se envergonhavam. Nós sabemos que a prudência é a habilidade de utilizar bem a sua inteligência, avaliando toda a situação em que você está. Agora vamos olhar para o outro verso que já estudamos, que contém a mesma palavra, aqui apenas no singular. A serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que Adonai Elohim havia feito. Vimos também que esse significado aqui, ele já traz uma conotação negativa, não apenas por esta frase, mas por todo o contexto que vem logo após, pois a serpente utilizou dessa sagacidade de maneira a enganar Adão e Havá e obter vantagem própria. Seguindo a mesma linha de pensamento, esta palavra aqui, ela também poderia ser lida por nu ou prudente. Será que podemos aplicar ambos os termos? Vamos analisar. Aqui conhecemos que há um sentido negativo por todo o contexto, não apenas por essa frase, mas pelo contexto que se desenrola depois. Sabendo disso, podemos aplicar o sentido da nudez nessa frase. Aí leríamos assim: a serpente era o mais nu de todos os animais do campo que Adonai Elohim havia feito. Nós vamos olhar mais a fundo ainda, ver se estamos realmente seguindo uma linha coerente, porém vamos agora ver se a palavra prudente pode ser aplicada aqui. A serpente era o mais prudente de todos os animais do campo. A prudência tem um sentido positivo. A princípio, sabemos que pelo contexto, a serpente usou de astúcia. Porém, antes de conhecer os atos da serpente, talvez pudéssemos pensar que ela recebeu prudência, ou seja, inteligência para agir da maneira correta, porém nesse momento ela utilizou da prudência de uma forma negativa. E aqui então, agora olhando para essas 2 novas perspectivas que o texto nos permite, vamos analisar o que de fato aconteceu no momento do pecado. Se Adão e Havá eram prudentes anteriormente, nesse momento em que pecaram, eles deixaram de lado essa prudência e esse cuidado e seguiram a fala da serpente, que era contra o mandamento de Adonai. E por outro lado, nós vemos aqui que no momento em que a serpente enganou o casal, ela utilizou essa eventual prudência como astúcia, aquilo que eu havia comentado. Se nesse texto nós pudéssemos trocar a palavra astuto por prudente, então a serpente, justamente nesse momento, ela utilizou essa qualidade de prudência, de cuidado, como astúcia, pelo lado negativo. Então aqui houve uma inversão de valores. No entanto, sabendo que esse texto da serpente ele envolve o sentido negativo, nós temos uma palavra aqui que traz essa conotação da nudez. Então fica ainda essa possibilidade de lermos o verso assim: a serpente era o mais nu, Aron, de todos os animais do campo que Adonai Elohim havia feito. Vamos então agora abordar essa perspectiva, estudando em detalhes todos os aspectos, para realmente comprovar se podemos fazer essa leitura e se ela será concordante com todos os níveis do pardês. Vamos agora compreender um pouco da natureza da serpente para avançarmos na compreensão de todos esses conceitos.
E uma coisa importante que podemos perceber na Escritura é que os aspectos espirituais, de caráter ou atitude, eles são evidenciados pelas características físicas. Existe sempre uma comunicação entre as coisas desse mundo e as coisas do mundo espiritual. A forma material, a forma física das coisas deste mundo, elas revelam conceitos espirituais. E o fato de conseguirmos ver, observar esses detalhes, vai nos dar uma perspectiva muito maior da Escritura e de como nosso Criador se manifesta através da sua criação. O primeiro ponto no aspecto espiritual é o seguinte: a serpente, e aí estamos falando do ser do Éden, independente de ser uma serpente de fato ou não, porém aquele ser que apareceu no Éden, ele é nu, Ahom, está associado à desonra, à vergonha, ao pecado, à impureza e à morte, conforme já vimos anteriormente. Ele usou de artimanhas, de sutileza, e ele conseguiu enganar Adão e Havá. No aspecto físico, e aí estamos tratando dos animais, todas as serpentes possuem uma pele ou uma cobertura, que aparenta a nudez. É lisa e escorregadia, ou seja, não pode ser pega. É muito interessante porque essa condição da pele do animal de ser escorregadio, ela tem a ver inclusive com esse outro aspecto também, de ser ahom, ou seja, sutil, sorrateira, astuta. O sentido físico de ser escorregadio, de não poder ser pego, segurado, tem a ver com essa questão da sutileza, porque ela se move de uma maneira a não ser vista, a não ser pega. Inclusive, a própria língua portuguesa tem uma expressão popular nesse sentido, né? Uma pessoa escorregadia é uma pessoa que não pode ser pega realmente. Ela pode até cometer um crime e não ser pega. Então, nós temos esse sentido aqui, a pele do animal, né? Do animal físico, ela transparece essa condição espiritual. Um outro aspecto que nós também podemos ver relacionado a essa questão da sutileza é o do seu movimento, pois pelo fato de ela se arrastar, esse movimento é sutil e dissimulado. Ela se esconde através desse movimento. Nós sabemos que ela foi criada como um animal do campo e apenas após toda essa condição, onde houve a transgressão, ela passou a se arrastar sobre seu ventre. Então, isso nos leva a compreender que a sua forma de locomoção era diferente antes do pecado. Um outro ponto que podemos levantar é o seguinte: a serpente troca de pele de 4 a 5 vezes por ano, deixando-a por inteiro pelo avesso, como uma roupa que foi tirada. E essa condição aqui, que acontece dessa maneira apenas com as serpentes, nos leva à seguinte leitura no plano espiritual. A serpente troca sua cobertura ou a sua aparência muitas vezes, porém ela continua sempre a mesma. E nós iremos encontrar 2 textos na Escritura que traduzem essa característica aqui. Vejam só, o primeiro deles está aqui em Apocalipse 20, verso 2. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é Malchim, ou seja, acusador, e Hassatã, ou adversário, e o amarrou por 1000 anos. Existem 2 figuras aqui nesse texto. Primeiramente, ele fala que o dragão é a antiga serpente, e a antiga serpente é acusador e o adversário. Esses 2 termos aqui em hebraico referem-se à mesma figura, muitas vezes conhecida na tradução por Satanás, ou Satã, ou Diabo, porém os termos corretos são esses. Não são nomes de fato, são apenas títulos. Malchim é aquele que acusa o ser humano perante Adonai. E Hassatã significa o adversário. Satã é adversário, e essa partícula Ha na frente é um Re, uma letra Re, ela traz o artigo definido o, então é o adversário do homem, Hassatã. Não é um nome também, é apenas um título, é aquele que está na condição de adversário do homem. Então, Hassatã ou Satanás, que é o acusador também, ele é a antiga serpente,
a qual também é conhecida por dragão. Também existe um outro texto paralelo, muito próximo a esse, que está em Apocalipse 12:9, e diz o seguinte: E o grande dragão, a antiga serpente, conhecida em hebraico por Nahash Hakadmoni, foi atirado abaixo ou à terra, aquele chamado Malchim, acusador, e Hassatan, o adversário, o que engana o mundo inteiro. Ele foi precipitado à terra e seus malachim, seus anjos, foram atirados com ele. Então aqui nós vemos uma repetição dos mesmos termos, apenas com o acréscimo do adjetivo grande, sendo que o grande dragão também é conhecido como a antiga serpente. Então esses dois textos, eles transparecem essa característica física do animal. A serpente, ela troca sua aparência muitas vezes. Ela pode ser inclusive o dragão, porém o seu interior é sempre o mesmo. Troca de figura, mas permanece na mesma condição. As serpentes não possuem pálpebras nos olhos, apenas uma membrana transparente. E durante a troca de pele, essa membrana também cai, deixando os olhos esbranquiçados com aparência de catarata. Esse ponto é muito interessante porque nós podemos olhar para ele diretamente através do hebraico. A palavra or, pele, que está diretamente ligada à nudez. Nós temos uma outra palavra que é escrita exatamente como or, porém lida de outra maneira, apenas a palavra iver, que significa justamente ser cego. Notem que são as mesmas letras, apenas as vogais ou sinais massoréticos que mudam, trazendo a pronúncia diferente também. E o conceito hebraico de cego é aquele que possui como uma pele nos olhos, uma catarata, e por isso ele não enxerga. Vejam, isso é exatamente o que acontece com o animal. Quando ele troca de pele, essa membrana que ele possui cai, deixando seus olhos com uma aparência de catarata, esbranquiçados. E aí nós temos novamente essa associação de pele e cegueira dentro da serpente. Podemos compreender que no momento em que a serpente usou de astúcia para enganar o casal, é como se ela tivesse sido cegada pelo seu egoísmo, pelo seu plano de engano, e até mesmo estivesse cega de quem ela era perante o Criador, pois ela se colocou numa posição acima dele e dos seus mandamentos. Vejam que fascinante isso, como o hebraico ele traz tanta informação para a gente, e podemos notar isso apenas estudando a natureza desse animal. E por fim, um último aspecto físico muito interessante para fecharmos essa parte. A pele da serpente é formada de escamas de queratina, que é o mesmo material que há nas nossas unhas. E esse fato aqui nos remete diretamente à questão da pele de Adão e Havá. Como nós já vimos anteriormente, e eu trago aqui um texto do Talmud, Tratado Bereshit Rabbah 20:12, que diz o seguinte: as vestes de Adão e Havá eram suaves como unhas e radiantes como pérolas. Nós vimos isso daqui no estudo anterior e está relacionado com a questão da sua vestimenta, ou seja, eles vestiam os casacos ou peles de luz antes do pecado, chamados de Kotnot Or. Então, essa interpretação dos sábios, que eles eram vestidos como unhas, está ligada a essa condição de luz que eles tinham antes do pecado. E ainda, esse Midrash, ele foi ressignificado, ou seja, ele teve a sua interpretação ampliada e tempos depois ele passou a vigorar desta maneira. Não apenas as vestes, mas os corpos de Adão e Havá, seus corpos originais, eram feitos de queratina, a substância formadora das nossas unhas. E essas são o resquício da nossa pele original. Isso tudo tem ligação com o conceito da pele com Aleph, que é Or, que é luz. E existe ainda um ponto interessante aqui, que é o seguinte, que ao término de todo Shabat é realizado um serviço chamado por Havdalah. Ele é uma separação entre o fim do Shabat, que é um dia santificado, e o início da semana. E entre as suas bênçãos que são proferidas, existe uma que é a tradição de olhar as unhas
frente às velas, ou normalmente uma única vela trançada com 2 pavios. E essa atitude reflete justamente esse ponto, de se enxergar o brilho original do qual éramos feitos através da luz do Shabat. Então, nas pontas dos nossos dedos, nós temos uma reminiscência daquilo que já fomos anteriormente, e o qual deveremos voltar a ser após a ressurreição. Isso é interessante porque as serpentes também têm essa pele de queratina, a mesma substância. Vale então pensar a respeito do porquê é assim. Uma vez que estamos falando sobre a serpente, esse ser do Éden, vamos olhar para como é essa palavra no hebraico. E aqui está ela, Nahash, um substantivo masculino que representa a serpente, ou animal. No entanto, esta mesma palavra tem várias outras significações também. Quando nós estudamos uma palavra em hebraico, precisamos abordar todas as suas significações para poder compreender todos os níveis que ela representa. E Nahash, na condição de verbo, inclusive trazendo as mesmas vogais, significa praticar adivinhação, encantamento. Ela vem de uma raiz verbal que significa assobiar, sussurrar um feitiço, mais ou menos como aquele som que as serpentes fazem. Também aprender pela observação e experiência, ser astuto ou perspicaz. Vejam que esses significados aqui estão diretamente relacionados com a palavra ahum, que é também a mesma forma da palavra ahom, nu. Além disso, existe uma outra palavra, um substantivo masculino também, lido por Nehash, são as mesmas letras, mudando apenas as vogais, que significa cobre ou bronze. Esta palavra aqui, ela é utilizada nesse contexto, fazendo um paralelo com a palavra Nahash. Nahash Nehoshet, que significa serpente de bronze. Aquele episódio em Números 21:9, onde Moshe é instruído a construir uma serpente de bronze e levantá-la sobre uma estaca. Com esses significados, vocês já perceberam que esse ser do Éden, muito além de ser uma serpente ou apenas representado pela forma desse animal, ele também tem uma conotação que leva à questão do engano, à adivinhação, encantamento, que são coisas completamente proibidas pela Torá, além desses aspectos da sagacidade, de aprender pela observação, de usar a sua inteligência nesse sentido de ser perspicaz, e aí também que foi utilizado no mau sentido. Tudo isso aqui precisa ser levado em consideração quando tratamos do ser do Éden. Ele está relacionado à serpente, à sua forma, à sua natureza, a essa questão da adivinhação, do encantamento, do brilho do cobre, do bronze, enfim. Todos esses conceitos precisam ser considerados quando a gente lê essa palavra. A serpente e a adivinhação são conceitos intimamente ligados no hebraico. Porém, muito além disso, nós vamos encontrar essa mesma conexão em outras culturas e inclusive em outros textos da Escritura. Vamos analisar agora um texto da Brit Hadashah, que está em Atos 16:16, e diz o seguinte: Ora, aconteceu que quando íamos ao lugar de oração, nos veio ao encontro uma jovem que tinha um espírito de Pitom, um espírito de adivinhação, e que, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. A grande maioria das traduções vai apresentar esse texto já com a tradução equivalente, ou seja, a ideia que ele traz. Então, estará escrito que ela tinha um espírito de adivinhação. Quando você pesquisa esse texto pela tradução em grego, nós vamos encontrar espírito de Pitom. Isso é interessante porque é algo que está diretamente relacionado realmente à cultura grega e à sua mitologia. E aqui nós vamos encontrar um vasto material que vai nos mostrar a relação entre esse espírito de adivinhação e a serpente. Pitom, na mitologia grega, refere-se a uma serpente ou também um dragão
que vivia no centro da terra, que acreditava-se ser a cidade de Delfos. Vejam que interessante, pois a própria mitologia grega está falando de algo que é declarado nas Escrituras. Lemos há pouco aqueles textos de Apocalipse que mostram que a serpente do Éden era também conhecida como dragão ou grande dragão. Isso é muito interessante porque esses dois conceitos provêm do Éden, do início da criação. E isso foi passado de geração em geração, depois com as escrituras e a tradição oral, para muitas outras culturas, inclusive a grega. E na cidade de Delfos havia o Templo de Apolo, que era presidido por uma sacerdotisa chamada por Pítia, que era conhecida por Oráculo de Delfos ou também Pitonisa. Oráculo porque ela proferia palavras de adivinhação. E este nome, Pítia, ele está relacionado a dois termos também. O primeiro deles, Pito, que era o nome original de Delfos. Então essa cidade aqui, seu nome original era Pito. E também relacionado ao próprio nome Piton, que é a serpente. E o nome Piton, por sua vez, ele é derivado etimologicamente do verbo pitô, que significa apodrecer. Isso daqui se deve ao fato de que Apolo, esse deus aqui do templo, ele matou a serpente Piton. Então o cheiro que subia da putrefação do seu corpo traz esse nome para ela. E além disso, há também uma outra palavra relacionada a Piton, o verbo peitô, que significa persuadir, fazer acreditar. Esse verbo, inclusive, ele é bastante utilizado na versão grega da Brit Hadashah. Então vejam, aqui nós temos novamente os mesmos sentidos que o hebraico apresenta na relação da astúcia, de alguém que está fazendo o outro acreditar em algo que a pessoa está dizendo para tirar vantagem própria. Deem uma olhada então em tudo isso que foi apresentado, se não é exatamente a mesma informação que o hebraico nos apresenta em diversos níveis. Pela análise da cultura grega e de todo esse contexto aqui das palavras, nós vemos também que a serpente está conectada à adivinhação, no espírito de Piton, está também relacionada à morte, à putrefação, que é o cheiro da morte, e à condição de enganar, persuadir, fazer alguém acreditar naquilo que você diz. Todos esses aspectos são os mesmos que as palavras em hebraico e as escrituras nos apresentam. A verdade só está vestida com a roupagem da cultura e da mitologia grega, porém é exatamente a mesma. Apesar de todos esses contextos negativos, existe um conselho na escritura que diz para que sejamos como as serpentes, e esse conselho vem diretamente de Yeshua. Como é isso? Vamos compreender. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede arrumim, prudentes, astutos ou espertos, como as serpentes. E tamimim, simples, inofensivos ou perfeitos, sem mancha, como as pombas. Como vocês podem observar, Yeshua está fazendo uso do significado positivo dessa palavra, que é ser prudente, ter sabedoria, inteligência para agir. Um outro ponto importante que vemos no texto é que o uso da palavra serpentes está no plural, ou seja, é uma alusão à categoria dos animais e não à serpente, ao ser do Éden. É um detalhe pequeno, mas não pode passar desapercebido. E a fala de Yeshua está justamente se referindo a esse texto que já vimos. A serpente era o mais astuto de todos os animais do campo. E nesse momento do estudo, nós analisamos a possibilidade de também aplicar o sentido positivo nesse texto, ou seja, a serpente seria o animal mais prudente de todos os animais do campo. Nós deixamos em suspenso essa parte e aplicamos o sentido negativo, uma vez que a nudez está relacionada ao pecado, à morte e todas aquelas demais coisas que já vimos. Porém, Yeshua traz essa significação positiva para a serpente também.
Então aqui ele se refere ao fato que as pessoas deveriam ser prudentes, cautelosas, uma vez que elas seriam enviadas como ovelhas ao meio de lobos. Esta palavra, ahumim ou ahum, ela é muito usada com a conotação positiva nas escrituras, principalmente em Provérbios, onde ela aparece muitas vezes e todas elas são no sentido positivo. E aqui em relação às pombas, ele se refere a elas como animais tamim, puros, sem defeito, perfeitos. Esta palavra aqui, tamim, no singular, e aqui tamimim no plural, são palavras utilizadas para definir os sacrifícios do Mishkan. Os animais que eram oferecidos como sacrifício, todos eles deveriam ter essa característica, todos deveriam ser tamim, puros, sem qualquer defeito. E assim, Yeshua também se refere a esses enviados. Eles deveriam ser como as pombas, sendo que existe o sentido ainda das pombas serem animais inofensivos, ou seja, numa comparação ao ser humano, poderíamos dizer que é ter o coração puro, confiando em Adonai, a fim de que ele dê a sabedoria para agir com prudência e inteligência. Então esses dois termos acabam sendo ligados, uma vez que se você é como as pombas, puro e simples de coração, confiando em Adonai, ele te dará a prudência, a sabedoria, como ele deu à serpente, porém no bom sentido, para que você saiba agir mesmo em meio aos lobos. E agora, para encerrar o estudo, vamos falar um pouquinho da gematria das principais palavras abordadas. Quem já conhece o canal sabe que esse é um método que eu utilizo bastante, gosto muito, porque ele nos dá uma perspectiva muito maior e mais elaborada a respeito de todos os temas da escritura. Começando por esse termo, que na verdade são duas palavras, ahom ou ahum, que significa nu e também prudente. Aqui nós vamos abordar o aspecto positivo da sagacidade. Na gematria e na comparação de palavras, é importante que nós saibamos olhar também qual é a perspectiva que ela nos mostra. E ao final vocês vão compreender melhor. Então essa palavra, formada por 4 letras aqui, tem a soma de 316. Vejam como a gematria é um método fascinante. E com esse mesmo valor, encontraremos 2 outras palavras que estão intimamente relacionadas a todo esse contexto. A primeira delas, Isha, a palavra que significa mulher, e como não poderia deixar de ser, também o companheiro da mulher, Haish, o homem. Nesse caso aqui, a letra Re, ela funciona como artigo definido, então esta palavra por inteiro significa o homem. Ambas têm a mesma gematria de Ahom ou Ahum, 316. E o que isso nos conta? Exatamente a confirmação de tudo que estudamos. Tanto a mulher quanto o homem, no princípio, estavam nus, em 2 situações, naquela em que eles não se envergonhavam e naquela que depois do pecado eles passaram a se envergonhar. Então esse conceito do nu, ele está presente aqui nos 2 aspectos, positivo e negativo. E além disso, nós temos também o conceito de ser prudente. E nós estudamos anteriormente justamente essa questão, se poderíamos trocar esta palavra que significa nus por astutos e prudentes, uma vez que é a mesma palavra. Vimos que aqui é um sentido positivo, pois o texto diz que nesse momento eles não se envergonhavam, dessa forma não podemos aplicar astutos. No entanto, o sentido de prudentes, cautelosos, cuidadosos, pode se aplicar nesse texto, pois ele não tira o seu sentido original. E isso é exatamente o que a gematria está nos mostrando, que tanto a mulher quanto o homem também eram prudentes, cuidadosos. Em certo momento, eles acabaram por deixar essa prudência de lado, porém, inicialmente eles contavam com essa qualidade. Eu vou trazer aqui uma gematria que já foi apresentada em um dos estudos anteriores, porém ela é muito pertinente a esse tema e quem não viu agora pode ficar conhecendo também. Então, novamente, a mesma palavra, significando nu, ahom, e a sua gematria de 316. Aqui ao lado vocês veem o nome de Yeshua, que tem uma gematria diferente desse termo,
Porém, existe algo importante aqui. A comparação que nós vamos fazer não é exatamente com o nome do Messias. Eu já expliquei isso nesse vídeo anterior, eu não vou retomar todos os conceitos, porém apenas dizer que o nome de Yeshua também é conhecido por uma outra maneira, que não é o nome correto dele, porém ele é assim chamado por pessoas que não o consideram como Messias. Não vamos tratar desse tema, nem vamos fazer qualquer tipo de julgamento. Eu quero apenas apresentar essa perspectiva, mostrando a vocês que tudo que existe, tudo que está ligado ao povo de Israel, está sob o comando de Adonai em seus mínimos detalhes. E quando nós conseguimos observar esses detalhes, a nossa leitura, não apenas da Escritura, mas do mundo, de todos os seus acontecimentos, fica muito mais clara, muito mais abrangente. Então, aqui eu vou retirar o nome de Yeshua e colocar o nome pelo qual ele é conhecido, que são as mesmas letras, porém retirando a última letra, o Ain, que está aqui bem escuro na tela. E esse nome é lido por Yeshua. A sua gematria aí vai ser paralela, vai ser a mesma da palavra Arom, nu. Vamos compreender qual o significado disso, que é algo muito profundo também. Estamos dizendo então que o Mashiach seria nu. O que isso implica para nós? Primeiramente, vamos olhar para o significado da letra que foi retirada. E o Ain, como inclusive já vimos em outros vídeos, ele significa olhos, é a mesma palavra para olhos, também significa fonte, uma vez que também é a mesma palavra para fonte, e além disso, ele tem um simbolismo de salvação. Então, quando você retira o Ain do nome de Yeshua, você está retirando tudo isso, os olhos, a fonte e a salvação. Como podemos compreender esse contexto? Eu diria da seguinte forma: Yeshua ainda não pode ser visto, os olhos foram retirados, então existem pessoas que ainda não o enxergam como Messias, e é exatamente por isso que nesse nome não existe a letra Ain. Um outro fato é que o Messias está nu, ele está sem as suas roupas. E quais são elas? São o linho fino, que representa ações de justiça. Isso nós podemos ver inclusive na escritura, o Mashiach se veste de linho fino. E outro ponto é que ele está sem as vestes sacerdotais, ou seja, incapaz de prover a redenção. O Messias é o sumo sacerdote de Adonai. É aquele que pôde entrar no Santo dos Santos, no Kodesh HaKodashim, e prover o único sacrifício aceitável para todo ser humano. Sem essas vestes sacerdotais, ele não pode entrar no Santo dos Santos. Assim, é incapaz de prover a redenção. Exatamente o que estamos vendo aqui no simbolismo do Ain, que foi retirado. E por fim, Yeshua também deixa de ser a fonte de vida, a palavra de Adonai, ou seja, a sua Torá viva. Então, em todos esses contextos aqui, onde são retirados os olhos, a fonte e a salvação, onde é retirada a letra Ain de Yeshua, de fato, ele se torna um Messias nu, incapaz de ser o ungido de Adonai. Vejam como a gematria é tão precisa e nos mostra uma realidade atual. E conhecendo esses significados, conseguimos fazer uma leitura com bastante compreensão espiritual. Sabemos que esse Ain que está fora do nome de Yeshua é uma condição temporária, porque chegará um momento em que todo olho o verá, e assim este Ain, esses olhos, serão recolocados no seu nome. E aí sim, ele será reconhecido como o ungido de Adonai. E por fim, eu trago também a palavra Nahash, que significa serpente. Eu já falei a respeito dessa gematria também em algum dos vídeos do canal, porém aqui ela vai dar uma continuidade ao que acabamos de ver. E a palavra Nahash vai fazer um paralelo perfeito com Mashiach, exatamente, o ungido de Adonai. Muitas pessoas, ao verem algo assim, se questionam e principalmente questionam a gematria. Porém, como eu falei, a gente precisa saber olhar as diversas facetas em que a verdade nos é apresentada.
Não estamos aqui afirmando que o Mashiach é a serpente, o ser do Éden, nada parecido. Na verdade, é justamente o oposto, o contrário. A gematria, quando tem somas iguais, ela pode nos mostrar o oposto, o outro prato da balança. Aqui, inclusive, não é difícil lembrar da associação que a própria Escritura faz a respeito de Mashiach e a serpente. No mesmo capítulo 3 de Gênesis, diz o seguinte: porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e a descendência dela. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui é a fala de Adonai para a serpente. Haveria uma inimizade entre ela e a mulher, na condição inclusive do ser humano, porém, da descendência da mulher, da descendência humana, viria um que este feriria a cabeça da Nahash. E sabemos que esse é o Mashiach. Então aqui é a primeira alusão a essa mesma gematria. E a segunda é ainda mais clara. Ela consta no texto original de Números 21:4-9, a respeito da serpente de bronze, que diz: assim como Moshe levantou a serpente no deserto, desse mesmo modo é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Esse texto aqui é de João 3,14. Então aqui o texto de Yohanan, João, referencia o texto original de Números, onde foi dada a ordem para que fosse forjada uma serpente de bronze, a Nahash Nehoshet, como nós vimos, e ela fosse levantada numa estaca. E é exatamente aqui que vemos a comparação, pois da mesma maneira que aquele que olhava para a serpente era curado, aqueles que também olham para o Filho do Homem que foi levantado numa cruz, estes também são curados. Então aqui nós temos novamente um paralelo de uma maneira bastante clara, mostrado também pela matemática divina. Concluindo nosso tema de hoje, podemos fazer as seguintes observações: pele, luz, nudez, astúcia, prudência, e eu ainda incluiria nessa lista as palavras do nosso último estudo escrito, cinzas, que tem duas formas também. Todas elas são muito mais do que palavras interligadas, seja pela raiz, seja pela similaridade da escrita. Esses termos são conceitos que apresentam uma realidade espiritual que vai além do próprio texto. Como nós vimos, todas elas estão ligadas de uma maneira ou de outra em diversos níveis, formando algo maior do que apenas o significado das palavras. E dentro de cada contexto, essas palavras ainda se conectam à serpente, revelando que os aspectos do ser que estava no Éden podem ser discernidos na natureza do próprio animal. Independente do que é o ser do Éden e da sua forma, ele é tratado como serpente, como um animal. E se nós olharmos para esse animal, para a sua natureza, vamos compreender também essa realidade espiritual presente no ser que estava no Éden. Assim, quando observamos as palavras em hebraico e também a natureza em todos os seus detalhes, torna-se uma fonte inesgotável para compreendermos a realidade espiritual que está acima e por trás de cada coisa criada. Adonai criou todas as coisas por meio da palavra, da Lashon HaKodesh, o hebraico, e por causa disso nós encontramos toda essa riqueza nesse idioma, algo que não existe em nenhuma outra língua do mundo. Encerramos aqui o estudo e eu espero que a maneira como ele foi abordado possa também ter contribuído para você abrir os seus horizontes, enxergando as Escrituras de uma forma mais profunda e integrada também. E se você ainda não conhece o site do canal, dê uma passada por lá. Você vai ter acesso aos estudos escritos e outras coisas mais. O link está aqui abaixo no descritivo do vídeo. Muito obrigada pela sua atenção e até mais. Shalom!